Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Quando olhamos para um jovem bebé recém-nascido e vemos este bebé crescer e a aprender, a começar a gatinhar, a começar a andar, a fazer tentãs, a começar a reconhecer as pessoas, a responder, a saber onde está o nariz e coisas assim, é uma beleza ver criancinhas a crescerem assim, a aprenderem. Tudo é aprender. É um milagre ver as criancinhas crescerem dessa maneira. Mas faz-nos perguntar, o que é que faz o homem diferente do animal? Pois o homem aprecia a música, a arte, a literatura, lê um livro, compreende um livro, estuda, analisa, raciocina, fabrica carros, automóveis, computadores, cria arte e faz perguntas. Perguntas acerca da vida e perguntas profundas. Também tem certas atitudes e possibilidades de discernimento e de julgamento e de sabedoria e de amor e de gentileza e de cooperação. E estas coisas são decisões que se fazem, não são necessariamente por instinto. Assim, o que é que nós somos como homens? O que é que nos faz diferentes do animal? E sim, porque é que estamos aqui? Porque é que eu estou aqui? Porque é que você está aqui? Porque é que você vive? O que é que faz você diferente do animal? Hoje vamos falar acerca desse tema. E o que é que a Bíblia diz acerca da mente humana? O que é que nos faz diferentes de animais? Porque é que estamos aqui? E o que é que isso tem a ver connosco? E ao fim de contas, porquê esta diferença? Deixe-nos dar a resposta assim à frente. Esta diferença é para que nós possamos vir a ter um relacionamento muito especial com Deus. Então vamos começar ao início. E o início é em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, tenha ele controle sobre os peixes do mar, e sobre as aves, sobre os animais domésticos. Um domínio como Deus tem. E por isso Deus nos fez semelhantes a Ele, à sua imagem, semelhantes a Ele. Porquê? Para que possamos vir a ter um relacionamento especial com Deus. Então, como é isso possível? Como é possível ter um relacionamento especial com Deus? Porque Deus fez o homem do pó, de coisas físicas, da matéria física. Vejam, por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus, ao homem do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E então o homem passou a ser uma alma vivente. Quando Deus assoprou, digamos assim, neste molde, neste corpo morto, soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser uma criatura a viver com vida, uma alma vivente. É importante ver aqui que a frase hebraica para alma vivente é uma frase chamada nefesh,
que também se vê em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, diz assim, o versículo 20 de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Esta palavra, seres viventes, é a mesma palavra que foi traduzida em 2:7 como alma vivente. E também no versículo 21 está a falar dos animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. E também no versículo 24 diz assim, disse também Deus produz à terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Todos estes são seres viventes, são almas viventes, é a mesma palavra hebraica, nefesh. Por isso, o homem, quando recebeu o fôlego de vida, tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. Não é que tenha uma alma, mas tornou-se uma alma, tornou-se um ser vivente. Queridos irmãos, o estudo da alma imortal é um estudo que não é bíblico. Você pode percorrer a Bíblia inteira a procurar as palavras alma imortal. E na Bíblia inteira não vai encontrar. É um estudo, é uma ideia não bíblica. Nós temos um estudo bíblico que cobre isso em grande detalhe, que recomendo vocês lerem e estudarem, se ainda não fizeram, e então estudem e depois comparem com as Escrituras para ver se de facto é assim. O nome desse estudo bíblico é intitulado O Céu e o Inferno, que podem baixar ou buscar do nosso site. Mas temos aqui, no homem, no nosso cérebro, aqui, temos uma capacidade de pensar e de admirar coisas que os animais não têm. Ao fim de contas, o cérebro é uma coisa que os animais têm. Até os vertebrados superiores, no reino do animal, têm um cérebro da mesma forma, do mesmo, digamos assim, desenho, da mesma tipo de constituição. Até os cérebros dos elefantes e dos golfinhos e de outros animais são maiores que o cérebro do homem. O cérebro recebe o conhecimento físico, material, e recebe esse conhecimento através dos 5 sensos. Por exemplo, vemos através da nossa vista, dos nossos olhos, e o cérebro reconhece isso através de um mecanismo físico que Deus criou. Nós ouvimos com o ouvido. Nós sentimos com o senso de sentir dos nossos dedos e da nossa pele. Sentimos coisas. Por isso o cérebro pensa e faz, digamos assim, esses cálculos, analisações, considerações. O cérebro tem certas capacidades, tanto no homem como nos animais, para fazer esses cálculos. Mas o cérebro humano tem algo especial, adicional no cérebro humano. Vejam comigo, se faz favor, em Jó 32. Jó 32, versículo 8. Diz assim, Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, há um espírito no homem. Esse espírito do homem é o fôlego da vida
que Deus assoprou Adão quando deu a vida. E esse espírito do homem tem sido transferido de homens para homens, que vem de Deus. E diz assim, esse sopro e o sopro do Todo-Poderoso, o fôlego de vida, como lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o faz sábio. O sopro da vida, que é o sopro que veio de Deus, do Todo-Poderoso, que recebemos dele. Esse sopro, esse fôlego de vida é o espírito do homem no homem que nos dá a sabedoria, que nos dá a capacidade de ter o poder de saber coisas que só os homens podem saber. Dá-nos a sabedoria de homens. O espírito do homem, no homem, como diz aqui em Jó, versículo 8 do capítulo 32, o espírito no homem dá, digamos assim, a capacidade, o poder intelectual humano, o poder de uma mente humana ao cérebro. Não é uma alma, porque este espírito do homem, no homem, separado do homem, não tem qualquer consciência. É simplesmente o poder que faz com que o cérebro do homem entenda as coisas do homem. Este sopro do Todo-Poderoso faz o homem sábio. Vejam como Paulo descreveu isto em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Noutras palavras, o que estamos a ver aqui, queridos irmãos, é que o sopro da vida, o fôlego da vida, neste corpo humano com o cérebro, faz com que nós sejamos uma criatura vivente, uma alma vivente. Vejamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Na primeira parte aqui diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Como é que sabemos as coisas do homem? Como é que temos esta sabedoria? Como lemos em Jó, que nos faz sábios. Este fôlego, este sopro do Todo-Poderoso, este fôlego da vida. É este espírito do homem, no homem, senão o seu próprio espírito. É o espírito do homem, no homem. É o que nos faz com que nós possamos saber as coisas do homem. É o que dá o poder ao cérebro humano para nós podermos pensar, saber coisas como o homem. Podemos assim entender, conhecer as coisas do homem, raciocinar e fazer decisões como o homem. Com esse poder intelectual, esse poder que está no nosso cérebro, então, nós temos isso torna-se a mente. Esse poder, digamos assim, esse motor que faz com que tenha este poder no nosso cérebro, é o espírito do homem no homem. Com essa capacidade, esse poder intelectual, podemos provar que Deus existe. Podemos provar que a Bíblia é a verdadeira autoridade da palavra de Deus. Podemos comunicar com Deus. E Ele pode comunicar conosco. Podemos saber a verdade de Deus.
podemos, através disso, nos submeter a Ele, ser ensináveis e ouvir e obedecer a Ele. Ou não. E por isso, porque este sabe as coisas do homem, digamos assim, é como se fosse um banco de memória espiritual acerca de nós, acerca das coisas do homem, das coisas desta pessoa individual, de você e de mim. Mas, se nós só tivéssemos o cérebro sem o espírito do homem no homem, como é que poderia Deus, que é espírito, interactuar e comunicar e ter um relacionamento com o homem? Como é que poderia Deus nos dar as verdades espirituais? Não poderia. Porque é o espírito do homem que faz possível termos um contato direto e um relacionamento com o grande Criador, com Deus e com Jesus Cristo. Mas aqui está o perigo. Aqui está o perigo. Porque Satanás também é um espírito. E Satanás também pode injetar para o nosso cérebro, na nossa mente, ideias erradas também. E por isso, se não temos cuidado, podemos ter um espírito errado e umas atitudes erradas. E por isso aqui cobri 2 pontos importantes acerca do espírito do homem. Primeiro, o espírito do homem dá ao homem o poder, a capacidade de pensar como um homem. Dá ao nosso cérebro essa capacidade. Mas também, em segundo lugar, outro ponto importante acerca do espírito do homem no homem é que abre, digamos assim, um canal de comunicação direta entre nós, eu e você, e o grande Deus. Assim, é como se tivéssemos, digamos assim, uma antena que pode receber uma transmissão espiritual de informação. O espírito humano, o espírito do homem no homem, é o que faz com que seja possível que você se une a Deus, que tenha um relacionamento com Deus. E por isso, faz possível com que você possa ser gerado de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, se unir com o espírito do homem no homem e assim impregnando, digamos assim, a pessoa humana como um verdadeiro filho ou filha de Deus. Assim, o verdadeiro real da vida humana é a capacidade de termos este relacionamento com Deus. E isso é feito possível porque o nosso cérebro, no nosso corpo, que recebe a vida pelo fôlego da vida, pelo sopro do Todo-Poderoso, isto é, pelo Espírito do homem no homem, o Espírito humano, que faz-nos, então, sermos uma alma ou um ser vivente. E então temos esta mente humana com um ser vivente. Lembre-se uma vez mais
que o espírito humano, este fôlego de vida que recebemos, não é uma alma. É o sopro de Deus que Ele nos deu, que é o poder que dá vida humana ao nosso corpo e que dá a possibilidade de nós pensarmos e sabermos coisas como uma pessoa humana. Vejam isto também, este ponto importante, em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Isto é, o ser vivente que pecar, morrerá. Não é que seja o caso que tenhamos uma alma e quando morremos a alma sai de nós. Não. A alma morre. Paramos de viver. Paramos de ser um ser vivente. Isto é, a alma que pecar. O ser vivente que pecar. Esse ser vivente, essa alma, morrerá. E diz a mesma coisa no versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Em Ezequiel 18, versículo 20, diz a mesma coisa. E Cristo disse a mesma coisa. Vejam também em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Em grego, esta palavra aqui, isuke, que quer dizer o fogo, o sopro. Não podem matar o sopro. Por quê? Porque Deus guarda este sopro até um dia o poder destruir ou não. Porque diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Em grego é Gehenna, isto é, na segunda morte, no lago de fogo. Tanto a alma como o corpo. Tanto o suke, o fogo da vida, como o corpo. Este fogo da vida pode perecer. E por isso, vemos aqui que a alma que peca morrerá. A alma que peca morrerá. Então, como é que podemos explicar esta diferença aqui no início do versículo 28 ao fim do versículo 28? Que diz assim: não temais os que matam o corpo. Isto é, as pessoas que matam o corpo, as pessoas que matam outra pessoa. Não podem matar a alma. O que é que isso quer dizer? É porque quando uma pessoa morre, a primeira morte, Deus guarda o sopro, o suke, o sopro. Não podem matar o sopro, não podem matar o fôlego de vida. Porque Deus guarda esse sopro. Vejam isso em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e o pó volta à terra como era. Nós, quando morremos, o pó volta à terra como era. E o espírito, o fôlego da vida, volta a Deus que o deu. O espírito do homem no homem volta a Deus que o deu. Aqui, por isso, explica o que acontece quando morremos. Mas também explica onde o espírito do homem é guardado até a ressurreição. Lembrem-se que o espírito do homem não vive. É simplesmente o fôlego. É simplesmente
uma gravação, digamos assim, do que o homem era, do que aquela pessoa sabe ou veio aprender, da personalidade, das características daquela pessoa. Digamos assim, uma gravação espiritual do que é essa pessoa. Vejam, por exemplo, até Cristo, Jesus Cristo, quando esteve na terra e faleceu e foi morto, antes de morrer, o que é que ele disse? Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E faleceu. E esteve morto por 3 dias e 3 noites até a ressurreição. Deus guardou, o Pai tomou conta, guardou o espírito do homem, no homem que era Jesus. Deus guardou isso. Vejam também em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Voltamos de volta a Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer. Quando estamos vivos, sabemos que devemos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quando o espírito do homem, o fôlego da vida, é guardado por Deus, os homens não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, até ser ressuscitado. Quando é ressuscitado, este corpo recebe esta gravação e então o corpo é ressuscitado para uma pessoa a viver uma segunda vez. Vejam em João, capítulo 5, onde explica como isto é possível. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ver então como isto é possível. João, capítulo 5, versículo 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, isto é, serão ressuscitados. Como vimos em Eclesiastes 9, 5, quando estão mortos, não sabem nada, mas ouvirão a sua voz. Porquê? Porque Deus os trará de volta à vida e sairão do túmulo e receberão a vida. Versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Sim, devia de ser do juízo. A palavra correta, a tradução correta aqui neste versículo é a ressurreição do juízo, não de condenação, como certas Bíblias traduzem incorretamente, certas versões traduzem incorretamente. A tradução correta é que há 2 ressurreições aqui descritas. Uma é a ressurreição da vida e a outra é a ressurreição do juízo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Mas vemos aqui, queridos irmãos, que há 2 ressurreições. Como é isto possível? Como é que isto acontece? Como é estas ressurreições? Porque a ressurreição da vida é para a vida eterna. A ressurreição do juízo é para volta a uma vida física temporária,
por um certo período de tempo, até o fim desse juízo, desse período de juízo. Então vejamos isto, porque para ser a ressurreição da vida, porque tem uma vida eterna, isso significa que vai ter um corpo eterno. Essa é a primeira ressurreição, que é uma ressurreição para a vida eterna. A ressurreição do juízo, que é uma ressurreição temporária até ao fim desse período de juízo, é uma ressurreição de volta à vida física. Vejamos isso na Bíblia. Primeiro, vamos ver acerca da ressurreição da vida, que é a primeira. Vejam comigo, se faz favor, ressurreição da vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 23. Diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, todos morrem, assim também todos significa todos, serão vivificados em Cristo. Todos virão à vida através de Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia. No grego está em singular aqui este verbo. A primícia. Depois, os que são de Cristo, à vinda de Cristo. O resto das primícias são os primeiros depois de Cristo, os verdadeiros cristãos, os que fizeram o bem, à ressurreição da vida. Vejamos então no versículo 35. Versículo 35 a versículo 38 do mesmo capítulo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos para esta ressurreição da vida? Em que corpo vêm? Porque morreram, o corpo destruído durante os anos, foi destruído, foi corruptou-se, está corroído. Versículo 36, insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer? Sim, quando plantas uma coisa, primeiro morre e depois tira-se a semente e planta-se. Uma analogia, simbolismo, falando aqui a mostrar uma comparação. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Não estás a semear o corpo, estás a semear o grão, a semente, como de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Assim, se a semente que é guardada, onde é que Deus guarda essa semente? No espírito do homem. É gravado, as características, o código genético, essa informação, de uma maneira especial, digamos assim, o que aprendemos, o caráter que aprendemos, as pessoas que conhecemos e que não conhecemos, todas as coisas que aprendemos na vida. Isso é guardado nessa semente, que é o fôlego da vida que está guardado. Então, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. E por isso, na ressurreição, Deus dá um corpo apropriado e põe a semente, o espírito do homem no homem, dentro desse corpo, e então torna-se um corpo vivente. Na ressurreição da vida, vejam, por exemplo, o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção,
corpo é corroído, é destruído, fica em pó. Ressuscita-se na incorrupção. Um corpo incorruptível. Tem-se aquela semente, que é o espírito do homem que Deus põe de volta aí, nesse corpo novo. E a pessoa torna-se um ser vivente, com as mesmas características que tinha, porque foi gravado nessa semente. Foi tudo muito gravadinho nessa semente espiritual, que é o sopro da vida que Deus guarda. Continuando, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, é o que acontecerá a eles. Ressuscitarão em glória, ressuscitarão na incorrupção. 43. Semeia-se em fraqueza, tão idosos, tão fracos. Ressuscita-se em poder, fortes, cheios de força, cheios de vida e energia. Semeia-se corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Semeia-se um corpo físico e morre enterrado um corpo físico. É ressuscitado um corpo espiritual. Se há corpo natural, se há corpo físico, há também corpo espiritual. Queridos irmãos, é assim que Deus faz a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. Vejam também no versículo 50 a 52. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Temos que morrer primeiro. Mas eis que digo um mistério, nem todos dormiremos. Sim, porque há a haver certas pessoas que ainda estão a viver, que são verdadeiros cristãos durante o período em que Cristo vier à Terra. E essas pessoas, diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essas pessoas que estão a viver durante o tempo em que Cristo vem à Terra vão ser transformados do corpo físico para o corpo espiritual. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Grande significado do dia das trombetas, da vinda de Cristo, da ressurreição. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós os que estaremos ainda a viver durante esse período em que Jesus Cristo vier. Queridos irmãos, isto é a primeira ressurreição, é a ressurreição da vida. Então, o que dizer acerca da segunda ressurreição, a ressurreição do juízo? Fala acerca dessa segunda ressurreição, a ressurreição do juízo, em Ezequiel 37. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel 37. Diz assim, começando a ler do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Está aqui Ezequiel a dizer que foi levado de uma maneira que ele não sabe bem como, pelo Espírito do Senhor, para viu esta visão. E me fez andar ao redor destes ossos todos. Pessoas que estavam mortas, só se via os ossos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Isto é, que já estavam ali há muito tempo. Tinham morrido há muitos, muitos anos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e disse, olhos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
eis que farei entrar o espírito do homem no homem, que eu tenho guardado, esta semente do que eras. Eis que farei crescer carne, eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Quer dizer, porei tendões, fazei crescer carne sobre vós, estenderei pele, uma ressurreição física, um corpo físico. E porém em vós o espírito do homem no homem, que estava guardado, que tem o saber do homem. E sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu, Deus, foi quem fez isto. Sabereis que sou o Senhor. Continuando. Então profetizei segundo me foi ordenado, enquanto eu profetizava, enquanto eu disse o que foi dito para eu dizer, eu disse, e então, enquanto eu dizia isso, aconteceu. Havia um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntaram cada osso ao seu osso. Olhei e que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles. Estava aí um corpo, mas um corpo morto, digamos assim. Mas um corpo novo, completamente novo, físico, mas ainda não tinha vida, não era um ser vivente. Mas não havia neles o espírito do homem no homem. Ainda não tinha neles o espírito do homem no homem, por isso era um corpo morto. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra o sopro da vida, o fôlego da vida, o sopro de Todo-Poderoso que Ele tem guardado, que é a nossa gravação, digamos assim, do que nós éramos. Assopra sobre estes mortos para que vivam. Então eu profetizei, como Ele me ordenara. Então o espírito do homem no homem entrou neles e viveram e puseram-se em pé. Ficaram seres viventes e levantaram-se. Estavam ressuscitados. Um exército sobremodo numeroso. Vê-se uma quantidade enorme de pessoas. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa doença. Está a dar aqui uma profecia acerca da casa de Israel, mas vemos como Cristo falou em Mateus e no Evangelho que estas várias tipos de pessoas vão estar todos juntos na ressurreição do juízo. A rainha do sul, os de Sodoma e de Gomorra, ao mesmo tempo que os judeus, como Jesus disse, por isso, embora a profecia seja aqui para a casa de Israel, Deus é igual para todas as pessoas e vai fazer o mesmo a todas as pessoas. Eles não tinham esperança, diziam, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Porquê? Sabiam que agora viam Deus e viram como tinham pecado na vida e disseram, temos grande problema agora. Temos grande problema. Nós devíamos ter praticado bem e não praticamos bem. Isto agora estamos no juízo. Mas outra profetiza aqui. Diz assim, então profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos tornarei à terra do Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vós sair dela, ó povo meu. Vão então vir a ter conhecimento da verdade. Vamos pregar a eles o conhecimento da verdade. Eles vão saber a verdade, vão ter uma oportunidade de se arrepender, vão ter uma oportunidade de ter fé em Cristo e vão ter uma oportunidade de ser batizados, de receberem o Espírito Santo de Deus pela primeira vez, que nunca tiveram, porque nunca tiveram essa primeira oportunidade. E diz assim, versículo 14,
porém em vós o meu Espírito, isto é, o Espírito de Deus, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, disse o Senhor. Sabereis que Deus disse que ia fazer isto e que de facto o fez. Aqui vemos, queridos irmãos, uma vez mais dar de memória a vocês 2 pontos importantes acerca do Espírito Homem. O Espírito Homem, no homem, faz com que seja possível com que o homem, com que uma pessoa tenha o poder de inteligência, tenha esta informação toda. E assim é possível que o homem seja ressuscitado, tal como era, porque tem, digamos assim, este banco de memória, nesta semente que se chama o Espírito do Homem no homem, o fôlego da vida deste homem, está reservado, que é assoprada de novo àquele homem, e aquele homem ou aquela mulher volta a viver de novo, com energia, com saúde, com um corpo saudável, sem as doenças que tinha, sem a fraqueza que tinha, mas agora vai aprender a verdade de Deus e vai poder se arrepender. E esse Espírito Homem, por isso, o segundo ponto importante que eu mencionei e estou a repetir agora, é que esse Espírito Homem faz possível com que essa pessoa tenha um relacionamento direto com Deus. Queridos irmãos, aqui está um ponto importante. É que a criação do homem não está completa. A criação do homem, o corpo, com o fôlego da vida, que é o Espírito Homem no homem, não é completo. Porque precisamos de receber o Espírito de Deus e crescer nesse conhecimento, a Cristo viver em nós, vivendo como Cristo, para que mais tarde possamos vir a nascer de novo e para virmos a ser espirituais na família de Deus. Aqui está mais uma outra dualidade. Primeiro, temos a criação física. O óvulo na mãe, na mulher, é unido com a semente que vem do marido. Vai ser o pai físico. E então a criança é gerada no ventre da mãe. Tem vida. Essa vida é o fôlego da vida. Tem essa vida que vem através do pai, que é gerado. Essa é a criação física. Veja a dualidade com a criação espiritual. O espírito do homem, neste corpo nosso e nesse cérebro, é como se fosse o óvulo. Em analogia. Recebe a semente do Pai, que é o Espírito Santo de Deus. E então nós somos gerados pela segunda vez, regenerados como filhos de Deus. Não somos adotados, somos gerados como filhos e filhas de Deus. Então, crescemos no ventre da mãe, como o bebê cresce no ventre da mãe. Nós, como seres espirituais, a crescer, digamos assim, para virmos a ser seres espirituais, não somos seres físicos, crescemos no ventre da mãe, que é a igreja. Até um dia nascermos de novo, que será a ressurreição. Nasceremos de novo com um corpo espiritual. João 3, versículo 6. Vejam como João 3, versículo 6 está a falar disto.
João 3, versículo 6. Diz assim: o que é nascido de carne é carne. Esta criação física, que é nascido de carne, que é gerado pelo pai físico, com a mãe física, é nascido da carne, é carne, somos carne. E o que é nascido do Espírito, quando somos gerados pelo Espírito Santo, que é a união do Espírito do homem com o Espírito do homem no homem, com o Espírito Santo de Deus. Somos gerados uma segunda vez. Quando isso depois for ressuscitado, nasceremos uma segunda vez. Então seremos espírito, seremos corpos espirituais, seremos ressuscitados com o corpo espiritual, como lemos em 1 Coríntios 15, há pouco. Por isso diz assim no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É um corpo espiritual. As coisas físicas não veem. Tem um corpo espiritual, mas o físico não vê. O que é físico não vê. A não ser que se apareça visível, como Jesus Cristo podia. E apareceu visível depois da sua ressurreição. Apareceu visível numa sala, mas depois também desapareceu. Vejam como o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos faz a nossa mente, que é o Espírito do homem, com o cérebro e no nosso corpo, faz com que nós possamos entender as coisas de Deus. Vejamos como o Espírito Santo de Deus faz com que nós possamos entender as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos entender o que Deus tem preparado para nós. É para além da mente humana, da mente física com o espírito do homem, somente com o espírito do homem. Mas Deus nos revelou pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos revela, nos faz entender o plano de Deus. Porque o Espírito de Deus, a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus nos ajuda a compreender as profundezas de Deus. O homem não entende. Mas se nós temos o Espírito de Deus, então vamos entender. Vamos entender a profundeza de Deus. Quem é Deus? Vamos entender o significado da família de Deus. Quem é Deus? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito, como lemos há pouco, que nele está? Sim, os homens só sabemos as coisas do homem porque tem o espírito do homem para podermos compreender as coisas físicas. Assim também, as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas de Deus, ninguém as conhece, a não ser que nós tenhamos o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus esteja unido com o nosso Espírito. Que tenhamos recebido o Espírito de Deus após o batismo, pela unção das mãos e pela oração. Então Deus nos dá, cumpre a sua promessa, a promessa do Pai, e recebemos o Espírito de Deus. Aqui está o perigo, queridos irmãos. Aqui está um grande perigo também. Porque tal como o espírito do homem pode receber coisas espirituais, pode receber o Espírito de Deus, também pode receber o Espírito do mundo. E recebe o Espírito do mundo. Diz assim, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo.
e sim o Espírito que vem de Deus. Mas a maioria das pessoas no mundo tem o espírito deste mundo, estas coisas mundanas. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós, o Espírito do homem no homem, pode receber o Espírito de Deus e assim entender coisas espirituais de Deus. Mas, queridos irmãos, precisamos ter cuidado, porque se não usamos o Espírito do homem corretamente, podemos receber o Espírito errado, o Espírito mundo, o Espírito mundano, do Deus deste mundo, que é Satanás e dos seus demónios. Por isso, continuando aqui no versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual julga. O homem que tem o Espírito de Deus consegue discernir as coisas espirituais. Consegue discernir a verdade. E assim consegue obedecer. E por isso, quando obedece, não vai ser julgado. Porque tem misericórdia, recebe a misericórdia, é misericordioso e segue a liderança de Deus, do Espírito de Deus. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque segue a liderança do Espírito. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Deus. Temos o Espírito de Deus, que é a maneira de pensar de Deus, que vem para a nossa cabeça, que vem com o Espírito do homem, que se une com o Espírito do homem. E então somos, digamos assim, regenerados. Somos regenerados com esta semente incorruptível. Como Pedro diz em 1 Pedro 1, versículo 23, somos regenerados uma segunda vez pela semente incorruptível. Então, queridos irmãos, entendemos aqui o significado do Espírito do homem, que o Espírito do homem nos dá a capacidade de sabermos as coisas do homem. Dá ao nosso cérebro a capacidade de pensar da maneira que um homem pensa, como uma mulher, está claro. Dá-nos esta capacidade, superior à capacidade dos animais, que é pelos instintos e a capacidade que Deus deu a eles, aos respectivos animais. E, ao mesmo tempo, dá-nos a capacidade de termos um relacionamento com Deus, um relacionamento espiritual. Mas aí está o perigo, que temos esta antena para coisas espirituais e podemos ter a antena ligada às estações do mundo e apanhar as ondas espirituais mundanas. Isso precisamos ter cuidado. Isso precisamos ter cuidado. Lembrem-se, queridos irmãos, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Diz assim no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra os truques do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos a lutar com outras pessoas. E sim contra os principados e potestades. Estamos a lutar contra demónios. Contra, digamos assim, demónios. Anjos que caíram da posição onde estavam. Anjos que são rebeldes e por isso não são mais anjos, são demónios. E esses podem injetar na nossa mente ideias erradas, atitudes erradas,
pensamentos errados. Essa é a luta contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo, o mundo de Satanás, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos irmãos, isto é a nossa guerra. Existem seres espirituais. Lembram-se, por exemplo, em Daniel, como o anjo foi demorado por cerca de um período de 21 dias de se aproximar a Daniel, porque houve uma guerra espiritual. Havia uma guerra espiritual. Esses são anjos que caíram e que se tornaram rebeldes, que são agora demónios. E eles causam dúvidas. Esses anjos causam dúvidas. Causam perguntas. Vejam, queridos irmãos, a história das duas árvores. Lembram-se? Das duas árvores? Das duas árvores. Deus nos oferece duas árvores. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis 2, versículo 9. Diz assim: do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore em que uma pessoa tinha uma escolha de decidir o que é bem e o que é mal para si próprio. Ou a árvore da vida, em que Deus decide por nós o que é o bem e o que é mal através da Bíblia, ou a árvore de que nós temos a nossa própria decisão do que é bem e do que é mal, porque nós não acreditamos na decisão de Deus. E por isso nós temos essas dúvidas. Vejam no versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque no dia que dela comeres, certamente vais morrer. Porque no dia que seguires, fizeres a decisão de decidires por ti próprio o que é bem e o que é mal, essa é a árvore da morte, não é a árvore da vida. E é esse que vai-te conduzir à morte. Por isso temos duas árvores na nossa vida, duas decisões. A decisão da árvore de vivermos da maneira que Deus nos diz que é a árvore da vida é a pró-vida, ou a árvore de decidirmos o que é o bem e o mal. Isto é pró-escolha. Ou pró-vida ou pró-escolha. Pró-árvore da vida ou pró-árvore do conhecimento do bem e do mal. É como no caso do aborto. Hoje em dia as pessoas dizem: você é pró-escolha ou pró-vida. Queridos irmãos, o Adão teve uma oportunidade de escolher a árvore da vida. Ele teve uma oportunidade de acreditar em Deus no que é bem, no que é bom e no que é mau. E teve uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus, porque ele já tinha esse relacionamento com Deus. E de receber o Espírito Santo de Deus para ainda ter um conhecimento ainda mais profundo, para o Espírito Santo de Deus se unir com a mente dele, representado pela árvore da vida. E ele rejeitou isso. O que é que isso tem a ver connosco, queridos irmãos? O que tem a ver connosco, queridos irmãos, é que existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Existe uma batalha que tem existido pelas eras todas, desde o Adão e a Eva. Existe uma batalha pela sua mente e pela minha mente. Vejam em Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22, diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo.
Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa daqueles que são escolhidos para continuarem a viver, para poderem continuar a ter uma vida no milénio, uma vida física, por causa desses escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqueles que vão estar na primeira ressurreição. Queridos irmãos, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Queridos irmãos, vão acontecer coisas dentro breve, que se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. O que é que você diz se houver uma declaração pelo governo ou pelos governos a dizerem que temos prova científica que não existe Deus, ou qualquer outra coisa assim, ou por uma igreja, por exemplo, uma igreja muito importante no mundo tem a dizer, temos prova científica que isto assim é diferente. Pondo dúvidas na Bíblia, pondo dúvidas na palavra de Deus. E se os governos disserem, sim, isso é verdade, imaginem a implicação disso. Imaginem a implicação disso. Então, como é que você sabe? Como é que você vai discernir entre a árvore da vida e a árvore da morte? Isaías, capítulo 8, versículo 20, dá a resposta. Isaías, capítulo 8, versículo 20, dá a resposta. 8, versículo 20, que diz assim: há lei e ao testemunho. Isto é a Bíblia. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, jamais verão a luz, jamais verão a vida, a verdade. Queridos irmãos, o grande teste para saber se é verdade ou não é quando alguém vier a dizer e puser em dúvida Deus ou a palavra de Deus, não acredites neles. E até, como podem ler em Apocalipse 22, 18 e 19, não podem tirar nem adicionar à palavra. Não podem tirar nem adicionar. Os verdadeiros ministros de Deus, os verdadeiros mensageiros de Deus, e a palavra mensageiro significa anjo, ou anjo significa mensageiro. Perdão, os verdadeiros mensageiros de Deus sempre vos falarão e vos indicarão dentro dos parâmetros da Bíblia. Nunca vos dará dúvida sobre Deus e a sua palavra. Os ministros de Satanás, os mensageiros demónicos, vão pôr dúvidas na Bíblia e em Deus. Vão fazer coisas à volta de exaltar o meu conhecimento próprio, vão pôr de lado a Bíblia, e por isso, tal como Adão e a Eva, nós temos a escolha de duas árvores. Ou a árvore da vida, acreditar o que Deus diz, que é verdade, o que é bom e o que é mau, ou a árvore da morte, que é nós decidirmos o que é bom e o que é mau.
Por isso, como lê em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus põe à frente de nós uma escolha. Escolham a vida ou a morte. A vida é para o vosso bem. Escolham a vida. Arrependem-se. Movem-se para a frente. O espírito do homem nos dá a possibilidade de virmos a ser filhos e filhas de Deus, para sermos co-herdeiros com Cristo, como diz em Romanos capítulo 8. Então, o que faz a grande diferença? O homem não é simplesmente outro animal. O homem tem o espírito do homem no homem. E o espírito do homem no homem está aí para podermos ter um relacionamento com Deus, para nos podermos unir e receber o Espírito Santo de Deus, para trabalharmos e nos guiar e nos ajudar e termos assim a mente de Cristo em nós, para Cristo viver em nós. E assim crescemos e desenvolvemos o caráter santo e justo de Deus. E ao mesmo tempo vamos ter a grande oportunidade de fazer a terra um belo paraíso. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.